A graça e a paz, amados pastores, sou o pastor Marcos Sondali e nós vamos conversar hoje sobre uma obra tremenda, na minha opinião, um dos maiores teólogos ainda vivo, né, que nós temos aí, que é o D.A. Carson ou Carson, né, depende aí de cada um. Que livro é esse? É a Introdução ao Novo Testamento, né, um livro que caiu na prova de QCO para capelão do ano passado, tá? A minha ideia é fazer cada capítulo um vídeo, mas eu acho que não vai ser possível, porque é uma obra grande, os capítulos são extensos, letra pequena, muita informação. Lembrando que a gente vai trazer aqui, a gente vai ventilar aqui, vai iluminar somente aquelas ideias mais importantes. Em alguns momentos, ele cita várias correntes, várias teorias, e ele fala que muitas dessas teorias não são aceitas, não se conjuga, não prevalecem. Então essas ideias a gente não vai trazer, porque as provas, ela não gosta de ideias conflitantes, ou ideia que não é aceita, ou ideia que o próprio autor diz que não tem credibilidade. Então como é que ela vai trazer? Então a gente ventilou aí aquelas ideias que ele acredita, ou que ele diz que existe uma certa influência, tá? Primeiro ele vai trazer ali os evangelhos sinóticos, é o capítulo 1, é esse o tema, evangelhos sinóticos, e ele diz que essa palavra sinótico se refere, traduzindo literalmente, ver em conjunto, ou seja, são aqueles livros, são aqueles evangelhos que a gente consegue ver em conjunto. Lembrando que essa palavra evangélico para o escritor, ele diz que quando a Bíblia fala, quando Paulo fala, o evangelho que eu anuncio, ele não tá falando do evangelho de João, de Marcos, de Lucas, de Mateus, até porque o cano não estava fechado ainda. Ele está falando literalmente de trazer as novas, da proclamação, do querigma, né? Até porque essa ideia de evangélico, ela veio bem depois, né? Ela veio bem depois, então não tem o que se falar aqui ainda, tá? Sobre o evangelho, tá? Então, que ideia é essa do evangelho? A primeira pessoa que tentou criar ali um elo sobre os evangélicos é Tarciano no século II, né? Tarciano no século II foi a primeira pessoa ali que ele trouxe essa ideia sobre a união dos evangélicos, com uma obra em latim chamada de Diastessaron, né? E depois nós tivemos Agostinho de Hipona, onde ele escreveu a Harmonia dos Evangélicos. Aí ele vai entrar numa parte muito importante, ele vai falar sobre a crítica literária, e caiu uma questão no ano passado. Ele vai falar sobre a crítica das fontes, a crítica da forma e a crítica da redação. Ele fala de maneira até um pouco superficial. Aí eu trouxe para a nossa conversa hoje, eu trouxe o Osborne, porque lá ali na página 255 até 276, ele explica melhor a crítica da fonte, da forma e da redação. E lá na página 288, se eu não me engano, ali, ele traz também a explicação, também de maneira bem resumida, sobre fonte, forma e redação também. E essas duas obras estão na bibliografia, por isso que eu trouxe ela. Lembrando que essas páginas que eu falei depende da edição que vocês estão usando, mas tem na obra de vocês, ok? O que seria a crítica da fonte, então? A crítica da fonte, ela focaliza na maneira como as unidades literárias, né, elas foram reunidas para constituir o evangelho. Ou seja, o objetivo dela, o foco dela, é descobrir as fontes literárias usadas na composição de cada evangelho, bem como estabelecer se existe uma dependência ou uma independência entre eles. Resumindo aqui, explicando de maneira melhor, os evangélicos, eles beberam de qual fonte? Os quatro, ou os três, melhor dizendo, os sinópticos, beberam de uma fonte única? Beberam, um deu origem aos demais? Os três são independentes? Ou existe um que gerou outro, que gerou outro? Isso aí, quem vai discutir isso é a crítica da fonte, né? Osborne, ali na página 255, ele fala que a crítica da fonte surgiu com o Antigo Testamento, né? Convelhar-se ali sobre a teoria documental, né? Já vista, Elohim, documental, sacerdotal. Se você deve saber, se não souber, nós temos aí tanto no Osborne como no Merece Confiança no Antigo Testamento, mas quem explica melhor, que também está na nossa obra, é essa obra aqui, né? Antigo Testamento, História
escritura e teologia. Ele explica bem melhor essa parte aí da teoria documental do Antigo Testamento. Mas nosso foco aqui é o Novo Testamento. Sobre o Novo Testamento, ele vai falar o seguinte, que a ênfase dele se concentra na literatura do Evangelho. Ou seja, como o Evangelho surgiu, qual fonte que ele surgiu. Tá? E aí depois ele vai falar sobre a crítica da forma. A crítica da forma, ela se concentra o quê? Na transmissão oral. Tá? Na transmissão oral. E o objetivo da crítica da forma é descobrir as formas originais dos textos bíblicos, né? Antes, né? Ou seja, ele, quando ela faz aquela transmissão oral ali, quando ela vai passando ali, quando Jesus começou a anunciar, né? Antes de ser submetido à escrita, como aparece no cânon formal. O que seria isso? Jesus realmente falou aquilo ali? Ou sofreu uma influência do evangelista quando foi descrever? Ou sofreu uma influência da fonte da qual ele se informou? Então ele vai voltar para a fonte, mas dessa vez ele vai analisar não só a fonte, mas a forma. Ou seja, aquela fonte sofreu influência? Mais ou menos é isso. Quando ela foi transmitida, ela sofreu alguma influência? Uma mudança de preposição, de ênfase, né? Aí ali Osborne ele fala que o evangelho havia circulado de forma oral e independente durante 30 anos. Ou seja, durante 30 anos o evangelho começou a circular de forma oral, de boca para boca, sem ser escrito. E essa aí é a forma que eles querem voltar. E só foram escritas após uma mudança considerável com base nas necessidades do querigma da igreja. Um exemplo disso, bem claro, João, quando escreveu o seu evangelho, ele estava sendo atacado pelos gnósticos. Então ele teve a necessidade de escrever e mostrar aquilo ali. Então é sobre isso que a forma ela vai descrever, tá? O que mais que a gente pode falar? Algo que merece nossa observação do escritor. Cássio, ele fala o seguinte: o critério mais importante para os críticos da forma é o critério da dessemelhança. O critério da dessemelhança. Ou seja, o que é diferente entre o evangelho? O crítico da forma ele vai tentar abordar isso. Por que ele é diferente? Né? Às vezes se concentra no que eles são iguais, né? A crítica da forma não, vai querer observar o que eles são diferentes. O que é a crítica da redação? A crítica da redação ela focaliza as contribuições literárias e teológicas dos autores do evangelho. Tá? Nós, pelo hermenêutico, ele vai falar o seguinte, que a crítica da redação, tá? A crítica da redação, aqui na página 257, né? Ao passo que a crítica, né? Ali cadê? Tinha marcado aqui. Os evangelhos são o resultado de composição, sendo, né, todos literários em vez de compilações artificiais. A chave é perceber como o redator ou autor, né, usou suas fontes e então determinar o propósito teológico por detrás dessas variações. A crítica da redação ela vai analisar o seguinte: beleza, ele bebeu dessa fonte, ele usou essa forma, mas qual foi o interesse dele na sua redação? Qual era a história? Havia perseguição? Estava em paz? Como é que estava a igreja? A igreja estava precisando ouvir isso? A igreja estava dispersa? Foi para o judeu? Foi para gentios? Né? A redação ele vai analisar esses critérios. Né? Olha o que Lade fala aqui, na página 288. Lade ele vai falar o seguinte. Peraí só, fechar aqui. Lade vai falar o seguinte: ao passo que a crítica da forma concentrou-se no período anterior aos evangelhos, né? A crítica da forma ela analisa antes do evangelho ser formado, né? Nas formas anteriores e na história da tradição oral sobre Jesus, a crítica da redação constitui sobre esses resultados, entendeu? Ela vai focar sobre o resultado final, sobre já a parte final, né?
A parte final de quê? O resultado do quê? Da crítica da forma. Visando o que então? Visando o estudo da utilização dessas tradições anteriores pelos evangelistas, a fim de identificar o interesse específico de cada um deles. O interesse de cada evangelista. Agora, vou falar para vocês, com as minhas palavras, deixar o lado aqui quietinho, dar um tchauzinho pro Orban, e vamos tentar aqui escrever aqui com a minha palavra o que seria cada um deles, né? A crítica da redação nasceu na esteira da crítica das fontes e da crítica da forma. Pegamos as duas ali, juntamos e nasce como resultado a crítica da redação. Enquanto a crítica das fontes, enquanto as críticas das fontes se concentrou em identificar e reconstruir as fontes literárias, os documentos, e tenta reconstruir, resgatar os documentos que foram usados originalmente para a composição de cada texto. Aí eu vou olhar lá, ele usou a fonte Q, ele usou a fonte L, ele usou a fonte M. Mateus é o evangélico que deu origem aos demais, ou foi Marcos? A gente vai ver isso provavelmente no próximo vídeo, que a Igreja Católica, ela acredita que a fonte primária é Mateus, e ele chama de fonte única, né? Que é a teoria agostiniana. Já a Igreja Protestante, sua maioria, acredita na teoria das duas fontes, que é a fonte de Marcos e a fonte Q, né? Keller, em alemão, né? E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, Mateus foi o primeiro, né? Que é a teoria marcando, né? Beleza, vamos lá. Então, a crítica da redação, ela nasce do resultado da soma da crítica da forma mais a crítica da fonte. Enquanto a crítica da fonte ela tenta resgatar o documento original que deu composição aos demais evangélicos, né, a crítica da forma, né, com o processo de transmissão oral, ela se preocupa com o processo de transmissão oral pelo qual estes documentos e a tradição oral passaram. Beleza? Vamos lá. A crítica da fonte ela vai tentar resgatar o documento. Opa, beleza. Esse aqui é o documento original, né? Beleza. Então, como é que esse documento original foi transmitido? Lembrando que a gente não tem mais o documento original. Então, ele vai analisar o quê? Como é que foi feita essa transmissão. E aí, a crítica da redação vai se preocupar com os redatores. Tá, beleza. Mas quem foi que escreveu? Né? Que foi o que foi fazendo as cópias, né? Aquele que se utilizaram dessas fontes, os escribas, né? Que lhe deram a forma final. Beleza? Estão entendendo aí? A crítica da redação passou a descobrir a teologia desses redatores. Algumas pessoas chamam até de crítica dos redatores, ou teologia dos redatores, né? E os princípios teológicos que controlam a sua redação das fontes e das tradições, alcançando a forma final da qual nós temos hoje, né? Aí ele vai falar aqui que a crítica da forma, ele vai dizer por que é necessária, que ela nos dá base a afirmar a igreja primitiva, tira as dúvidas, vai falando aqui, né? E aí depois vai falar sobre as principais soluções para os sinópticos, né? Aí, que é a dependência do evangélico comum, o evangélico original, que eles chamam de proto-evangélico, ou seja, uma fonte primária de cada um, as fontes orais, entendeu? A interdependência entre eles, tá? E aí, nós vamos deixar aqui para a próxima aula, essa parte daqui para frente, né? Lembrando que antes do término do capítulo, ele volta de novo a falar sobre a crítica da redação, da forma e da fonte. Então, daqui a pouco, na próxima aula, a gente volta a falar de novo, mas agora de uma maneira bem mais resumida, tá? Espero ter ajudado vocês. Aguardo o nosso próximo encontro.